Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Itaú Unibanco Holding, onde será discutido o resultado do terceiro trimestre de 2019. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso necessitem de assistência durante a teleconferência, tecle *0. Cabe lembrar que a teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de Relações com Investidores, www.itaú.com.br/relações-com-investidores. Os slides desta apresentação estão disponíveis no site. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro do banco. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Cândido Bracher, presidente e CEO, Milton Maluhy Filho, vice-presidente executivo, CFO e CRO, e Alexandro Broedel, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores. Inicialmente, o senhor Cândido Bracher apresentará o resultado do terceiro trimestre de 2019, depois os executivos responderão às questões formuladas por telefone ou e-mail. Agora, eu passo a palavra ao senhor Cândido Bracher. Bom dia a todos, bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre. Eu começo a apresentação no slide 2, onde nós mostramos os principais destaques do desempenho do trimestre. O lucro líquido recorrente foi de 7,2 bilhões de reais, que representa um crescimento de 1,7% em relação ao trimestre anterior e resultou num ROI de 23,5%. Os principais fatores desse desempenho foram a aceleração da margem financeira com clientes e o crescimento das receitas de prestação de serviços. Um esperado aumento no custo de crédito compensou parcialmente esses efeitos positivos. Por fim, as nossas despesas não decorrentes de juros aumentaram apenas 1%, mesmo com o efeito sazonal do acordo coletivo de trabalho, que reajustou os salários 1% acima da inflação. Nos próximos slides, nós vamos apresentar uma visão mais detalhada desses números. No slide 3, a gente mostra a criação de valor no período. Nesse trimestre, nós geramos 3,3 bilhões de reais em valor econômico, como resultado da diferença entre o ROI, de 23,5%, e o custo de capital, que nós estimamos em 12,5%. Passando para o slide 4, a gente mostra a nossa carteira de crédito no Brasil, cresceu 4,9% no trimestre, 11,7% nos últimos 12 meses. As carteiras de pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas lideraram o crescimento, assim como ocorreu nos trimestres anteriores. Vale destacar também a carteira de crédito de grandes empresas, que cresceu pela primeira vez em mais de 3 anos na comparação anual. Também foi importante o aumento na emissão de títulos privados, que nós assessoramos e estruturamos para os nossos clientes, já que mais da metade do volume acumulado no ano foi originado nesse trimestre. Adicionalmente, a nossa carteira na América Latina cresceu cerca de 3% no terceiro trimestre, impulsionada principalmente pela operação do Chile. Por fim, vale destacar que a originação de crédito continua forte em todos os segmentos, como vocês podem ver do lado esquerdo da página. Agora, no slide 5, na parte inferior, a gente mostra que o efeito positivo da mudança do mix de carteira de crédito continua compensando o impacto da redução da taxa de juros, levando a uma NIM estável. Assim, a expansão da carteira de crédito foi o principal motor para o aumento de 800 milhões na margem financeira sensível ao spread no trimestre. No slide 6, a gente apresenta uma redução de 8% na margem financeira com o mercado no trimestre, como resultado da queda da taxa de juros, na remuneração da nossa estratégia de overhead de investimentos no exterior e também na menor margem financeira na América Latina.
Agora, no slide 7, a gente apresenta detalhes sobre a qualidade de crédito. A inadimplência de curto prazo atingiu o menor patamar desde a fusão entre Itaú e Unibanco, tanto no indicador consolidado quanto na carteira do Brasil, é o 15,90 dias em 2,3%. Nós observamos que o indicador de inadimplência acima de 90 dias permaneceu estável, com a melhora na qualidade de crédito das carteiras de micro, pequenas e médias empresas e de grandes empresas. O indicador deteriorou 0,2 ponto percentual quando a gente olha só a carteira de pessoas físicas, como um efeito natural da mudança do mix e da expansão da carteira de crédito dentro do nosso apetite de risco. Como esperado, a maior originação de crédito, principalmente no banco de varejo, ocasionou um aumento no custo de crédito. A inadimplência e as provisões estão respondendo a uma dinâmica natural do crescimento da carteira acima do esperado no banco do varejo no Brasil. No próximo slide, a gente apresenta uma visão mais detalhada dessa dinâmica. Então, no slide 8, nós mostramos as provisões de crédito para liquidação duvidosa, que estão nas colunas em cinza. Elas crescem num ritmo maior que a carteira de crédito, a não ser em períodos de contração econômica, quando as provisões crescem mesmo com contração da carteira. E como a gente nota na linha azul, pela primeira vez, desde a fusão entre Itaú e Unibanco, as condições macroeconômicas permitiram o crescimento do crédito por 2 anos consecutivos no banco de varejo. Todas essas informações aqui referem-se exclusivamente ao banco de varejo. Assim, a gente pode observar que as provisões estão aumentando juntamente com a expansão da carteira de crédito, o que a gente vê pela estabilidade das duas linhas, acima a vermelha e a verde. A vermelha, a despesa de PDD sobre a carteira de crédito, e a verde, o NPL 90 dias. A gente espera que essa dinâmica continue sob circunstâncias macroeconômicas normais. No slide 9, nós apresentamos a abertura das nossas receitas de serviços. Como em trimestres anteriores, os principais destaques foram as operações do Banco de Investimentos e Administração de Recursos. A nossa plataforma aberta de investimentos continua a acelerar, atingindo 172 bilhões de reais em recursos distribuídos. Isso representa um aumento de 50% nos últimos 12 meses. A maior base de clientes levou a receita com serviços de conta corrente a crescer 3% no trimestre. E nós também vimos as nossas receitas de emissão de cartões de crédito e débito continuarem a crescer de forma consistente. Por fim, as menores receitas de adquirência, a queda nas receitas de adquirência, diluíram esses efeitos. No slide 10, a gente quer fazer uma pausa para falar um pouco sobre o nosso ativo mais importante, que é o cliente. Nós temos 55 milhões de clientes. E nos últimos 12 meses, a nossa base de correntistas aumentou 9%, atingiu 21 milhões de correntistas. No mesmo período, nós abrimos mais de 4 milhões de novas contas e mais da metade dessas foram abertas para pessoas físicas com menos de 30 anos de idade. Nem todas as contas correntes são iguais. No Itaú, nós acreditamos que abrimos contas, temos a preocupação em abrir contas que criam valor para o banco. Finalmente, demonstrando a eficácia da nossa estratégia de centralidade no cliente, o nosso NPS global aumentou em 8 pontos em apenas um ano, enquanto nós reduzimos em 29% o encerramento de contas ao longo dos últimos 3 anos. Consideramos essas conquistas importantes, embora saibamos que esse é apenas o estágio inicial da jornada. Passando agora para o slide 11, nós continuamos gerenciando as nossas despesas com foco e disciplina, o que é evidenciado pelo crescimento acumulado de apenas 2,8% para essa linha, abaixo da inflação por período. Isso foi alcançado graças ao investimento contínuo em tecnologia e à otimização dos nossos processos, que permitiram as medidas de redução de custos. Esse esforço levou a um índice de eficiência de 45,5, que é o menor índice de eficiência, ou melhor índice de eficiência nos últimos 10 trimestres. Nesse trimestre também a gente concluiu o PDV, o Programa de Desligamento Voluntário. Tivemos adesão de aproximadamente 3.500 colaboradores, de um total de 7.000 elegíveis. Esse resultado foi um pouco acima da expectativa inicial,
que gerou uma despesa não recorrente de 2,4 bilhões de reais. No slide 12, nós mostramos que encerramos o terceiro trimestre com um índice de capital nível 1 de 14,1%, uma redução de 0,8 percentual no trimestre, em função do crescimento dos ativos ponderados pelo risco e da distribuição de 7,7 bilhões de reais na forma de dividendos complementares no trimestre. Finalmente, no slide 13, nós reafirmamos o nosso guidance para o ano e continuamos confortáveis com os intervalos que fornecemos no início do ano. Assim como fizemos no trimestre passado, é importante situar o nosso cenário base para cada linha, uma vez que a gente vai mudar as indicações para a carteira e para o curso de crédito. Agora a gente estima que a nossa carteira de crédito no Brasil termine próximo ao topo do guidance, enquanto que a carteira consolidada deve terminar o ano mais perto do ponto médio do intervalo. Essas expectativas estão relacionadas à demanda mais forte para o crédito nos segmentos de pessoas físicas e pequenas e médias empresas. Como resultado, a gente espera também que o custo do crédito consolidado termine o ano entre o ponto médio e o topo do guidance. Em relação ao resto das linhas, as expectativas se mantêm, com a nossa margem financeira com clientes terminando o ano perto do ponto mais baixo do intervalo. A margem financeira com o mercado deve ficar próximo ao ponto médio do intervalo, e as linhas de receitas de serviços, a gente prevê que terminem o ano entre o ponto médio e o ponto baixo do guidance. E, por fim, nós esperamos que as nossas despesas não decorrentes de juros terminem o ano perto do ponto mais baixo do guidance. Com isso, a gente conclui a apresentação e iniciamos a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Pedimos gentilmente que os participantes se limitem a 2 questões. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Giovana Rosa, Bank of America. Oi, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é em relação à nota técnica do CAD, tratando da antecipação de recebíveis em D+2, e isso está causando um ruído em relação à potencial desverticalização das adquirentes nos bancos. Eu queria saber se vocês podem comentar a visão do banco em relação a isso, e como estão as conversas com o CAD e com o regulador, e depois eu faço minha segunda pergunta. Giovana, não há conversas com o CAD a respeito disso. Nós não temos nenhuma informação a respeito disso. Tudo que sabemos é uma nota que saiu numa coluna nesse fim de semana. Não temos maiores informações sobre essa discussão no CAD. Tá bom. Bom, a minha segunda pergunta é em relação à despesa. Vocês anunciaram uma redução de 3.500 funcionários, né, que aderiram ao PDV. Eu queria saber se vocês já têm alguma estimativa de qual economia que isso deve gerar para o próximo ano. E ainda nessa linha de despesa, esse ano vocês fecharam mais de 230 agências, né? Eu queria entender se vocês têm alguma estimativa para o ano que vem e se essa estratégia de fechamento de agência deve continuar. Obrigada. O Milton vai responder essa pergunta, Giovana. Giovana, tudo bem? Aqui é o seguinte... Oi, tudo bem, Milton. Falando primeiramente sobre o PDV, de fato, o número líquido já de reposições, eventuais reposições, é um número bem favorável aqui na redução de headcount, tá? Então, a nossa expectativa é rodar entre 3 e 4 mil pessoas abaixo do headcount no Brasil do final do ano passado, dezembro de 2018. Isso naturalmente traz benefícios ao longo do ano que vem. A gente ainda está aqui, enfim, fazendo as nossas projeções em cima de dissídio, em cima do perfil das pessoas, enfim, ainda tem algumas análises para serem feitas. Certamente esse número estará embutido no guidance quando a gente vier, mas acho que a mensagem que a gente queria deixar aqui para vocês é que a disciplina de custos, o foco em eficiência e produtividade segue firme. Isso não foi uma ação tática, no fundo isso faz parte de uma...